Olha só, a nova Lei de Licitações do Brasil, a Lei 14.133, está chegando numa data importante. Ao completar 5 anos, é natural que a gente pare para pensar e fazer um balanço. Mas um balanço que vá além daquele papo de deu certo ou deu errado. A gente vai mergulhar fundo para entender o que de fato mudou. Então a grande pergunta é essa, né? A lei conseguiu de verdade mudar o jeito que a administração pública decide? Ou será que a gente só aprendeu um vocabulário novo, mais sofisticado, para continuar fazendo as mesmas coisas de sempre? Essa pulga atrás da orelha que a gente vai investigar hoje. Porque a promessa da lei era exatamente essa, uma virada de chave, sabe? A ideia era sair de uma cultura onde licitar era quase um ritual. Um monte de formalidades para ter um contrato que ninguém pudesse questionar na justiça. E ir para um cenário totalmente diferente, onde a contratação é vista como uma decisão inteligente, planejada, focada em resolver um problema de verdade. Então, vamos começar por aí. Vamos olhar de perto essa promessa de mudança de paradigma que a lei trouxe. A lei trouxe um conceito que é, o coração de tudo, a tal da decisão administrativa qualificada. E o que é isso na prática? Foi a grande virada de jogo. A contratação pública deixa de ser só um procedimento, um checklist, e passa a ser uma escolha de alto nível. O gestor agora tem que mostrar que entendeu o problema, que pensou em outras soluções, que mediu os riscos e que, no fim, escolheu a melhor opção para o interesse público. O foco sai do ritual e vai para a lógica da decisão. Tudo bem, a promessa é ótima no papel. Mas e no mundo real? Como é que isso está funcionando? Agora a gente mergulha no maior teste de fogo da lei, os municípios brasileiros. E é aqui que a gente chega na pergunta de $1 milhão. Lá nos corredores das prefeituras, o planejamento virou cultura de verdade ou virou só um novo vocabulário? Palavras bonitas para descrever os mesmos velhos hábitos. A diferença entre uma coisa e outra é gigante. Porque a realidade dos municípios coloca um monte de barreiras bem concretas. Pensa só, as equipes são pequenas, o pessoal muda toda hora, tem uma sobrecarga de trabalho que não acaba nunca. Muitas vezes tudo depende de um ou dois setores técnicos que já estão no limite. E para completar, tem aquela pressão política por uma resposta para ontem, sabe? O que nem sempre bate com o tempo que um bom planejamento precisa. E aí, nesse cenário todo, o que acontece? A tentação de tratar os novos documentos de planejamento como se fossem só mais um formulário para preencher é enorme. É o risco do copia e cola. Você muda o nome do documento, mas a cabeça continua a mesma. E aí a inovação, que era para ajudar, vira só mais burocracia. Ok, saindo um pouco das prefeituras, vamos para outra arena onde essa lei está sendo testada todos os dias, os tribunais. É aqui que os princípios da lei encontram a prática cara a cara. O assunto que não para de aparecer é a contratação emergencial. O que os tribunais estão fazendo é olhar com uma lupa. Essa emergência era real mesmo? O serviço ia parar de verdade? O procedimento seguiu as regras? A nova lei veio para apertar o cerco e exigir uma justificativa muito mais forte, para evitar que a emergência vire a regra, né? Outra briga boa é a das propostas com preço baixo demais, as famosas propostas inexequíveis. A lei diz que a administração pode desclassificar, claro, mas o judiciário está sendo chamado o tempo todo para definir o limite disso. Não basta só achar o preço baixo. O gestor tem que investigar, tem que apresentar uma análise técnica provando que, olha, com esse valor aqui não tem como entregar o serviço. Isso leva a uma discussão bem complexa sobre a punição de empresas. Os tribunais estão decidindo se uma sanção aplicada a uma companhia pode ser estendida a outras do mesmo grupo. A lógica aqui é bem clara. É para impedir que uma empresa punida simplesmente crie um novo CNPJ e volte para a licitação como se nada tivesse acontecido. É uma questão de moralidade administrativa. Mas olha, nem tudo é desafio ou debate jurídico, tá? A lei também abriu uma porta enorme para a inovação. Vamos ver agora como a tecnologia está ajudando a tirar as ideias da lei do papel e a colocá-las em prática. Um exemplo perfeito disso é a plataforma contratos.gov.br. O governo federal tem investido pesado para melhorar o sistema, para deixar a gestão de contratos mais rápida, mais transparente. Basicamente, estão juntando num lugar só um monte de informações que antes ficavam perdidas por aí. Isso muda muito a vida de quem vende para o governo. O fluxo ficou bem mais simples. Agora, o fornecedor ganha mais autonomia. Ele pode, por exemplo, cadastrar seus representantes direto no sistema, enviar as notas fiscais online e, o que é talvez o mais importante, acompanhar o status do pagamento em tempo real. Isso traz uma previsibilidade que antes não existia.
E para o lado do gestor público, as vantagens também são óbvias. A análise das faturas fica muito mais organizada, o sistema já dá umas dicas sobre impostos e uma coisa que é um avanço e tanto, ele mostra os saldos contábeis em tempo real. Isso facilita o controle e acelera todo o processo. É menos dor de cabeça e mais eficiência. Beleza? Então, depois de tudo isso, qual é o veredito? Chegou a hora do nosso balanço final e daquela pergunta que fica no ar. E sim, existem sinais bem claros de sucesso, viu? O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um deles. Olha só que legal, na categoria de compras governamentais, a Prefeitura de Regeneração, lá no Piauí, levou o prêmio com um projeto focado nos pequenos negócios locais. Isso prova que, quando tem vontade e engajamento, dá para usar a nova lei para transformar a realidade. Então, o ponto central é este. A grande revolução cultural, aquela virada de chave, ainda não aconteceu em todo o canto do Brasil. Mas seria igualmente injusto dizer que nada mudou. O avanço existe, ele é real, mesmo que seja passo a passo. E talvez o maior legado da lei, pelo menos até agora, seja justamente este. Ela subiu a régua. Ficou muito, mas muito mais difícil defender uma contratação feita nas coxas, sem um planejamento mínimo, sem uma justificativa clara. A lei colocou uma nova responsabilidade nas costas do gestor público. Aquela história de decidir sem pensar ficou bem menos aceitável. E é por isso que, depois de 5 anos, a lei nos deixa com essa pergunta, que vale mais do que qualquer resposta pronta. A gente está só contratando de um jeito diferente, seguindo um novo manual de regras, ou a gente começou, de fato, a decidir melhor, a tomar decisões mais inteligentes para o bem de todos? Se essa reflexão já virou parte do dia a dia da gestão pública, bom, talvez aí esteja o maior sinal de que algo realmente importante começou a mudar.